duas mãos aqui, ó. Só que agora tá dando dificuldade. Mas vai. Os dois dedos você consegue puxar. Tá? Beleza. Posso deixar sob os seus cuidados? Eu vou deixar mais longe aqui, porque eu acho que... Chegou o dia, né? Irmão Manuel, daqui talvez meia hora, pastor Manuel, que bênção, não é? Estamos muito felizes, a igreja está feliz e estamos começando o nosso culto cerimonial de ordenação do ministério do irmão Manuel. Queremos dar as boas-vindas a todos os pastores aqui nesta noite. Nós nos sentimos muito honrados com a presença dos irmãos. Nós nos sentimos muito privilegiados. Os irmãos não querem saber a alegria que invade os nossos corações em recebê-los. Estamos felizes também com a presença dos irmãos que aqui estão nesta noite, honrando o culto desta noite, com a presença de vocês. Muito obrigado a todos. E se alguém nos acompanhando pela internet, está sendo transmitido também. Muito nos honra poder adentrar o seu lar e levar esse culto a você. E que você se sinta inspirado através do mesmo. E se você não crê em Jesus, que através desse culto você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Vamos nos colocar em pé nesse instante e vamos invocar a presença do Senhor em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o nome do Senhor. Estamos felizes, ó Pai, neste momento, te agradecemos por essa oportunidade. E também, Pai, nós nos sentimos pequenos, ó Pai, diante da responsabilidade que o Senhor tem nos dado. E nos sentimos, ó Deus, pequenos. E pedimos ao Senhor que nos ajude a executar a tarefa que Tu tens para cada um de nós. E em especial, pedimos a Tua bênção para o nosso irmão em Cristo, o irmão Manuel. E que através deste momento, deste cerimonial, deste ato de ordenação, ele possa prosseguir vitorioso, se sentindo pequeno, se sentindo servo e dependendo do Senhor. Abençoa, Senhor, te imploramos, o culto desta noite, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Aí de pé, vamos cantar o hino de número 381 do cantor cristão. 381.
ter duas músicas congregacionais e o ato de ordenação, mas foram aparecendo números musicais. Então a gente vai inserindo no público, né? Agora à tarde apareceu mais um, então vamos deixar os irmãos louvar o Senhor, né? Então nós vamos ter nesse momento um solo. Esse aí é a pedido do ordenando, não é? Então será atendido o pedido do irmão Manuel. Fiquei sabendo agora à tarde, mas não tem problema, não é? Vamos lá. 2 som. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado, impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os males mais profundos. Provar um pouco uma solidão, desamparo deste mundo, e aprender assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os males mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me
faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos homens como eu, nós pescamos coisas distintas. E mesmo que você não sinta em sua vida algo vai buscar, quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz, ou quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida, amor e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz, ou quem sabe um dia o fará mudar, ou quem sabe um dia o fará mudar de atitude, vida, amor e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, A partir desse instante, declaro a igreja em sessão solene. Tudo que acontecer no culto vai ser registrado em uma ata e será lido na próxima assembleia. Além da ata da nossa última assembleia, né? Teremos 2 atas, porque a sessão de hoje é uma sessão solene, ok? Muito bem. Deixa eu ver minha ordem aqui, espero não me atrapalhar. Nesse instante, eu passo a palavra ao presidente da subsecção da Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, subsecção São Paulo, que é o pastor Carlos Inácio, que vai conduzir o trabalho a partir desse momento. Pastor Carlos. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite. Saúdo os irmãos em nome do Senhor Jesus. Examiná-los, aprová-los, se forem capazes, e, consequentemente, ordená-los ao ministério. E hoje nós temos a satisfação de estar aqui na Igreja Batista do Peri para consagrar o ministério pastoral nosso irmão Manuel Augusto. E para tanto eu convoco os pastores da ABANC, os pastores da nossa subseção da Ordem Norte da Capital, para estarem aqui conosco para a formação do concílio. Todos os pastores que estão presentes, por favor, estejam aqui. Nós teremos, o concílio está formado com todos os pastores que aqui estão. Pastor Afonso Celso, pastor Jurandir, pastor Valdir, pastor Daniel, pastor
pastor Rubens, pastor Wesley, pastor Gilson e o pastor que está conosco aqui, pastor Paulo. Com esses pastores nós declaramos formado o concílio consagratório do nosso irmão Manuel. Com a palavra, o nosso irmão secretário da subseção da ordem, pastor Valdeci, para a leitura da ata de exame teológico. Apenas destacando que o pastor Paulo é da Associação Noroeste, da nossa associação, e é o presidente da Abandoc. É isso? Abandoc, eu confundo Abandoc com Abandoc, né? Isso. Então, bem-vindo, pastor. Relatório do Concílio para exame do candidato Manuel Augusto da Silva. O Concílio de Pastores, instalado em 6 de abril de 2024, com o fim de examinar o candidato Manuel Augusto da Silva, com vistas ao Ministério Pastoral, a pedido da Igreja Primeira Igreja Batista Jardim Peri, após ter avaliado o conteúdo de suas respostas nas áreas de conversão chamada Teologia Geral, Eclesiologia e Denominação e Ética Pastoral, diante de suas convicções doutrinárias e mediante o testemunho de seu pastor Afonso Celso Rodrigues Pereira, o concílio decidiu aprová-lo por unanimidade, recomendando assim a sua ordenação, por reconhecer que o candidato está apto para exercer as funções pastorais na qualidade de pastor batista, segundo os princípios da Palavra de Deus, acatados pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, anexa ao presente a ata do Conselho Examinatório, São Paulo, 25 de maio de 2024, assinados pastor Carlos Inácio Rodrigues, presidente, pastor Valdeci Felizmino da Silva, secretário. Lida a presente ata, convocamos o irmão Manuel Augusto para assomar aqui à frente, e o pastor Jurandir Salvador Amâncio para a oração consagratória, e os demais pastores para a imposição de mãos. Querido Deus e Pai, Senhor Santíssimo, na Tua presença estamos agora, Senhor, para apresentarmos a Ti o irmão Manuel Augusto para a obra do Evangelho, para a obra do ministério da Tua Palavra. Após ter sido ele examinado e aprovado pelo concílio examinatório, nós agora oramos, Senhor, consagrando a sua vida a Ti. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja a usá-lo, a movimentá-lo, a guiá-lo para a obra que o Senhor tem reservado para cumprir. Que ele venha ser um instrumento de poder em Tuas mãos para a transmissão da Tua Palavra na fidelidade que ela apresenta. Que ele seja um servo fiel na exposição da mensagem salvadora, para que muitas vidas sejam alcançadas através do Teu servo, para conhecerem a Cristo como caminho, verdade e vida, como aquele que é o único pelo qual possamos adquirir a bênção da eternidade. Que o Senhor esteja a abençoá-lo, a assisti-lo e a consagrá-lo pela Tua graça e misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos e agradecemos
consagrando teu servo à tua obra. Amém e amém, Senhor. Amém. Com esta oração, o irmão Manuel Augusto está consagrado e agora vai receber as boas-vindas dos pastores, a subseção da Ordem dos Pastores Batistas da capital e a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e mundial também. Nesse momento, o pastor Adilton dos Santos irá entregar o certificado pastoral ao irmão Manuel Augusto. Satisfação que passo a irmão certificado de ordenação ao Ministério Pastoral Batista, a subsecção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, norte da capital de São Paulo, na pessoa do seu presidente, confere ao irmão Manuel Augusto da Silva este certificado por ter sido o mesmo aprovado e consagrado ao Ministério Pastoral por concílios formados por pastores batistas desta subsecção em 6 de abril de 2024 e em 25 de 5 de 2024, respectivamente, conforme as normas da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção São Paulo. Nesse momento, o pastor Daniel Villanova entregará a Bíblia comemorativa dessa data tão importante na vida do Manuel Augusto e também na vida da Primeira Igreja Batista no Jardim Peri. Pastor Manuel Augusto da Silva. Em nome dessa presidência do Sr. Carlos Inácio e do pastor Isaban, que nós te entregamos esse exemplar da Palavra de Deus. Que ela continue sendo o fundamento do seu ministério, todos os dias da tua vida. E que Deus te guarde e te guie em tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe. E nesse momento, convidamos o pastor Manuel Augusto, juntamente com os pastores presentes, para entoarmos o cântico do hino 579 do cantor cristão. Cinco, sete, nove. Oh
Passamos a palavra ao mensageiro dessa noite, pastor Afonso Celso. Os pastores poderão assentar-se. Começar o culto, me assento ali, o culto vai rolando, começa a sede, começa a tremer as pernas com os irmãos. Agora o irmão Manuel me arruma essa situação para enfrentar ele, né? Mas a gente vai enfrentar, né? Vamos abrir a Bíblia e vamos enfrentar esse momento. Eu espero que vocês sejam maneiros comigo, tá? Me compreendam. Eu não passo de um bacharel em teologia, né? E a gente vai lutando aí para ser pastor aí na nossa caminhada. Vamos aprendendo a cada dia. Mas gostaria de agradecer o privilégio que o irmão me deu de poder estar aqui nessa noite trazendo uma mensagem do Senhor para os nossos corações. E gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 16. O texto é um pouco longo, mas já quero adiantar que eu não vou dissecá-lo, não vou explorá-lo. Eu vou trazer à luz aqui algumas ideias, entre tantas que o texto nos dá, algumas ideias que o apóstolo Paulo nos mostra, para que possamos tirar algum proveito em nossos ministérios e, por que não, também em nossa vida cristã. 1 Timóteo capítulo 4, de 6 a 16. Peço aos irmãos a gentileza de se colocar em pé mais uma vez, e se pudermos ler responsivamente, a nossa recomendação para a igreja é que tenhamos, toda vez que comprarmos uma Bíblia, compre da revista corrigida, para a gente uniformizar a leitura, porque eu não abandono a leitura do auditório. Eu acho que é muito importante essa interação da igreja com o púlpito. São coisas de Afonso, tá? Todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas são coisas de Afonso, não é? E todo domingo a gente lê a Bíblia junto aqui, não é? Digamos assim, na maioria dos domingos, não é? Vamos lá então? Eu leio o versículo 6 e os irmãos lerão o versículo seguinte comigo, e assim a gente vai até o 16. E se a tua Bíblia não tem essa tradução, persiga aí do jeito que vai se arranjando aí, tá? Na nossa caminhada. Tá ali, não é? Mas esse pessoal me surpreende, porque a gente não coloca isso aí não, tá? Mas o pessoal dá um jeito, pega atrás celular, não tem jeito de fazer esse pessoal trazer Bíblia não, né? Então vamos ler por ali, tá? Eu vou ler por ali, depois a gente lê junto para a gente uniformizar. Então vamos lá. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens aprendido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade. Seu exemplo dos fiéis, na fé, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza.
persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vamos orar? Mais uma vez. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, que é poderosa para mudar as nossas vidas, para avivar as nossas vidas e avivar a tua igreja. Nós reconhecemos que nada somos senão instrumentos. Nos ajude, Senhor, a nos deixarmos sermos instrumentos do Senhor. Nos abençoe nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Meus irmãos, gostaria de conversar um pouco com os irmãos esta noite sobre o assunto, o que é ministério, segundo o apóstolo Paulo. Dentro do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, na realidade, está aqui aconselhando quais as normas comportamentais de um jovem pastor. Porque na realidade percebemos que aquele que estava sendo orientado deveria confundir-se com os ensinamentos ministrados, ou seja, viver os ensinamentos a fim de que não fosse reprovado, jamais ser teórico, e sim o exemplo dos fiéis, como propõe o próprio apóstolo Paulo. E há algumas palavras interessantes aqui que eu já vou adiantar, que quero destacar. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, propondo essas coisas, serás bom ministro. Se ele está dizendo para Timóteo que Timóteo, se aceitasse aquelas orientações, ele seria bom ministro. Isso quer dizer que talvez houvesse, já na época, maus ministros, né? Ele diz assim: tens cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuidado de si mesmo, muito cuidado na caminhada, porque as arapucas do inimigo seriam muitas, e a gente sabe que são muitas pelo caminho, e a gente deixa de vigiar um pouco e às vezes coisas desagradáveis acontecem. Outra coisa que ele diz aqui: ser o exemplo dos fiéis. Às vezes alguém vem me perguntar: pastor, eu posso fazer isso? Todo mundo faz. Eu posso fazer aquilo? Todo mundo faz. As igrejas, todo mundo faz. Por que o senhor não faz isso assim? Porque todo mundo faz. Eu falo: eu não faço isso, porque eu não fazendo isso, já tem tanta coisa errada no meio do rebanho. Você imagina eu não dando exemplo. Eu uso sempre essa ideia aqui, é de Paulo. Sempre quando alguém me cobra alguma coisa e acha que eu sou meio exagerado, vem essa ideia aqui: ser o exemplo dos fiéis. Modelo. Então, e vem na ideia assim: eu não posso ser relapso, eu tenho que ser zeloso, eu não posso relaxar, não é? Essa é a ideia que Paulo passou para essas ideias que eu destaquei, e outras que eu vou destacar através da nossa conversa. Então, no geral, eu quero levar os irmãos a pensar o seguinte: o pessoal está preocupado com essas orientações bíblicas, e eu vou repetir aqui, os irmãos vão pensar: poxa, a gente já sabe tudo isso, pastor, mas vamos aqui. Então, o apóstolo Paulo mostra que o ministério pastoral, ele é um exercício. E ele diz para Timóteo assim: Timóteo, exercita-te
a ti mesmo. Irmãos, para mim exercício é coisa horrível. Toda semana eu digo que eu vou caminhar 7 dias por semana. Passa a semana eu caminhei 2. O pastor Godinho dizia que a oração é um exercício. O exercício mais difícil que tem. Se o exercício físico é difícil, imaginem os exercícios espirituais, não é? E Paulo fala para Timóteo, exercite-se a si mesmo. É persistência, irmãos. Tem dia que você não tem vontade de orar, de ler a Bíblia. Eu estava ouvindo de um pastor bambambam, mas é gente boa, é gente séria. Eu só ouço na internet, procuro ouvir gente séria. E ele falou assim, no meu ministério, uma vez eu resolvi ficar de mal com Deus. Um pastor, eu fiquei desanimado, Deus não me atendia em nada, eu fiquei de mal com Deus, eu já não orava mais, já não lia mais a Bíblia. Mas eu percebi que quem perdia era eu. Até que eu voltei a ficar de bem com Deus, e voltei a me exercitar, e Deus começou a abençoar meu ministério novamente, e tem um ministério aí muito abençoado. Então você quer se dar bem no ministério, irmão Manuel? Obedeça aqui o conselho de Paulo. Exercita-te a ti mesmo. Não é? E quando fala esse exercitar de Paulo, ele é holístico, não é? Ele é integral. Ok? É em tudo. Não é? Modelo para as ovelhas, modelo no conhecimento bíblico, modelo na oração. É difícil, né? Não é fácil, não. Estou tentando aí, mas está difícil. Estamos tentando chegar lá. Uma segunda orientação de Paulo aqui, sobre o que é ministério, ele fala que ministério, eu não estou entrando a fundo, não estou nadando fundo, tá? Não estou mergulhando. Uma outra orientação que Paulo dá aqui para Timóteo é que o ministério é viver uma vida de piedade. Não é? Não cai bem um pastor arrogante, um pastor orgulhoso. Desculpa, a gente fica citando a si mesmo, né? Eu aprendi com o pastor Ivênio dos Santos. Ele dizia assim, vocês já pediram perdão por sermões errados que vocês pregaram? Ele falou, já estive diante da igreja, irmão, me perdoe porque eu já preguei errado. Domingo passado eu preguei errado no texto tal. Eu até lembro do que ele falou para a igreja. Ele falou assim, eu preguei que Abraão, quando Deus pediu Isaac em sacrifício, Abraão caminhou 3 dias com Isaac, caminhou 3 dias chorando, caminhou 3 dias dizendo, vou perder o meu filho, caminhou 3 dias tristes. Irmãos, lendo melhor a Bíblia, não foi nada disso. Não é? Pastor, aqui queimada sou eu. Aqui eu falo, quando um fala, todo mundo tem que abaixar a cabeça. Não é nada disso. Não é? Nós somos servos. O pastor faz parte do grupo de servos do Senhor. Um servindo ao outro. E a partir do momento que concebemos, não é? Esta filosofia cristã, essa filosofia comportamental cristã, a gente começa a compreender o que é ministério. Muito bem, eu falei que ia ser rápido, não vou me deter muito não. Uma terceira situação aqui que Paulo mostra para Timóteo que é ministério, ele diz assim que ministério é esperar no Deus vivo. Ministério é esperar no Deus vivo. Espalhar a semente, esperar em Deus, semear sempre com fé, nunca desanimar, porque o autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa caminhada é uma caminhada de fé. Eu nunca me esqueço numa situação que enfrentamos aqui. Uma irmã estava chegando, filha de pastor, uma jovem senhora, experiente, infelizmente acabou não ficando conosco, porque teve um problema sério familiar, e ela disse, pastor, não tenho condições de continuar. E nós estávamos conversando, e ela falou assim, meu pai sempre dizia, pastor, que ministério, que igreja é como um rio.
O rio tem a época da cheia, abundância de água, mas também o rio tem a época da seca. E às vezes tem pouca água, mas a água continua a jorrar, pastor. Toda vez que eu vejo, às vezes, a igreja em crise, dificuldades, eu alimento essa fé. Estamos numa época talvez em que não está chovendo muito, mas a gente tem água. A gente tem água no nosso rio. Louvado seja Deus pela água. Outro dia eu falei com os irmãos, nós não podemos caminhar sem fé, nós não podemos caminhar sem esperança. A gente nunca pode perder a esperança. A gente nunca pode orar sem crer que Deus vai resolver, sem crer que Deus está ouvindo. E Paulo queria incutir isto na cabeça de Timóteo. E ele disse assim: ministério é esperar no Deus vivo. A gente não sabe esperar. A gente não sabe esperar. E essa nova geração, muito mais ainda, não é? Elas querem tudo pronto, não é? Querem tudo pronto. Mas vamos lá, um outro entendimento de Paulo aqui a respeito do ministério. Ele disse para Timóteo: Timóteo, ministério é ensinar as verdades sobre Deus. Ministério é ensinar as verdades sobre Deus. O irmão Manuel acabou de receber. Pastor Manuel, começou o irmão, agora é pastor, né? Pastor Manuel acabou de receber a Bíblia. Você tem que usar esse instrumento, essa ferramenta. Nós temos que ensinar isso aí. A gente não tem que caminhar nos achismos. Às vezes eu digo para os irmãos, olha, é tudo muito simples, mas está aqui, eu tenho que falar o que está aqui. Isso não está no contexto da igreja moderna, mas não me interessa a igreja moderna. O que me interessa é que a palavra de Deus diz. Nunca me esqueço de Billy Graham. Ele tinha um amigo de faculdade que estava tentando ensinar para ele coisas modernas, teologia moderna, já na época que ele era jovem, na década de 30. E ele dizia assim: a tua teologia é uma teologia atrasada, Billy Graham. E ele começou a expor lá os motivos. E Billy Graham estava quase se convencendo que a teologia dele era uma teologia atrasada. E um dia Billy Graham pegou a Bíblia, foi para a beira de um lago, ajoelhou-se diante de um toco e falou assim: Senhor, nesse momento eu abro mão de tudo que eu acho que é errado na Bíblia. Nesse momento eu aceito a tua palavra totalmente. Posso não entendê-la, mas eu aceito totalmente. Tudo que está na tua palavra, eu aceito. E vou pregar tudo que está na tua palavra, não importando o que os outros pensem dela. A partir daí o ministério dele deslanchou. Então, hoje, há muito conceito pessoal. Há muitas descobertas que os caras descobriram agora. 2000 anos se passaram, essa mensagem foi pregada, mas agora já não tem mais valor. E dentro do meu conceito, o fundamento da nossa pregação, o fundamento do evangelho que nós pregamos, está na palavra. Quinta-feira, nós temos um culto de oração aqui às 9 horas da manhã. Esse culto é o culto dos aposentados, aqueles que conseguem acordar às 8h30 para vir para a igreja. Né? Mas a gente tem um bom número aí, 9 horas da manhã tem um bom número de irmãos aí para orar com a gente. E nós já fizemos João, já fizemos Mateus, já fizemos Marcos, estamos fazendo Lucas. Terminamos quinta-feira, ou começamos o capítulo 2, 4 versículos do capítulo 2 de Lucas. Irmão, sabe quando nós começamos o capítulo 1 de Lucas? Começamos em outubro do ano passado, estudando pela manhã. Agora, acho que 6 meses depois, nós entramos no capítulo 2. Mas a gente fica ali, sabe? Tirando aquele gostinho ali, né? Pegando
uma ênfase aqui, uma ênfase ali, e é bem participativo. Os irmãos vão participando, vão dando o seu palpite, os seus achismos dentro do contexto, os seus achismos dentro do contexto da palavra. E é triste ver que essa nova teologia está acabando com a igreja. Está acabando com a igreja. Mas vamos lá, vamos em frente. Então, para Paulo, ministério pastoral é ensinar sobre as verdades de Deus. Onde nós vamos achar as verdades de Deus? É aqui, meus irmãos, aqui que nós vamos achar as verdades de Deus. Não tem outro recurso. Não é? Mas vamos lá, ainda. Para Paulo, o ministério pastoral é ser exemplo. Não adianta mandar e não fazer. É ser exemplo. É ir na frente. É mostrar para os irmãos que você é servo. Também não me esqueço de um livro que eu li, nem me lembro mais o autor. Ele diz que uma igreja muito grande, igreja aí de 5, 10 mil membros nos Estados Unidos. E um dia ele saiu do escritório dele e foi caminhar lá pelo estacionamento. E tinha lá, acho que uns 2 metros de pedra, uns 2 metros de areia. Ele pegou o celular e ligou para o seminarista dele. Ele falou: você vem aqui agora no estacionamento. O seminarista veio pensando que, né, ele tinha um passeio, um lanche, e falou assim: você vai me ajudar aqui a carregar essa areia aqui e embalar isso aqui, vamos subir para o seu estacionamento. Você está pensando que ia ficar só no livrinho lá? Não é? Pastor de uma grande igreja, né? Uma grande igreja milionária lá nos Estados Unidos, não é? Ministério é ser exemplo. Todo mundo sabe que tinha um córrego aqui. Eu sempre dizia para os irmãos, a gente estava dentro do córrego de bota, 9 horas da noite, um monte de lâmpadas dentro do córrego. De vez em quando estourava uma, batia água na lâmpada, estourava uma. E eu dizia, isso não aprendi na faculdade de teologia. Fazer concreto, né? Muitas vezes trabalhando aqui, nunca me ensinaram. Para os irmãos também, eu sei que os irmãos, se precisar, fazem isso. Eu não estou ensinando isso para vocês, vocês fazem isso. Não é? Porque aqui ninguém é pastor de igreja rica. Não é? Nós lutamos aí para que o ministério seja bem sucedido. Todos nós lutamos. Temos lutado através dos anos. Eu sei disso. Não é? Então, mas para Paulo, o ministério é ser exemplo. Ser exemplo. Eu não faço isso, eu sou pastor. Como não faz? Você é pastor? Aí é que deve fazer, ensinar. Não é? E nós vemos em Cristo o que ele fez. Ele lavava os pés dos discípulos lá. Pedro era mais bacana que os outros, né? Não, Senhor, jamais o Senhor vai fazer isso nos meus pés. Jamais o Senhor vai lavar. Aí Jesus falou: se você não deixar lavar teus pés, meu amigo, você está fora. Você não vai ser meu apóstolo de jeito nenhum. Senhor, lava tudo, para lá também, não abusa. Só os pés. Só os pés. Não é? Mas vamos em frente aqui. Para Paulo, o ministério era ler, exortar e ensinar. Pastor que não gosta de ler. Não vou perguntar nada, porque eu sei que todo mundo aqui gosta de ler. Não é? O tempo vai passando, a gente ficando meio velhinho, vai ficando meio ruim da vista, né, pastor Carlos? Mas eu sempre vejo o pastor Carlos no escritório lá, olha, no computador, lendo alguma coisa. E eu quero dizer para vocês que eu já li muito mais outros livros, mas nos últimos anos eu tenho me concentrado mais na Bíblia. Não que eu ache errado, eu estou com 3 livros lá na fila. Estou com 3 livros lá para ler, lá na fila. E estou lendo, né? Mas estou lendo, o meu objetivo é me concentrar mais aqui, não é? Então, tem que ler. Porque a gente não tem uma sabedoria ilimitada, um conhecimento ilimitado. Nós temos que aprender novas coisas. Tomar cuidado com o que lê também, não é? Não é pegar o jornal da semana e vir aqui abrir e ler uma notícia, né? Você tem que ler para saber o que está acontecendo e contextualizar aquilo biblicamente, não é? Para ensinar para o rebanho como é que anda o mundo. Não é? Que nós não vivemos segundo o mundo, segundo a palavra de Deus.
Então, para Paulo, o ministério era ler. Leu, concebeu. E exorta e ensina os crentes. Exorta e ensina. Mas essa questão da exortação é difícil, né? Ninguém gosta de ser exortado. Não é? O pessoal gosta de ter assim, o ego massageado, não é? Eu falei essa semana, foi o pastor Exaltino que disse isso, quando ele era vivo. Ele falou, você quer ser mandado embora de uma igreja rapidinho, comece a rachar, comece a pregar sobre o pecado. Logo, logo você é mandado embora da igreja. Mas tem que pegar contra o pecado. Você tem que acertar a vida do povo, você tem que mostrar para o povo a realidade que eles vivem, não é? Tem que mostrar que precisamos obedecer ao Senhor em nosso viver. Então, ler, exortar e ensinar. É por aqui o caminho, é por aqui. Não é? Fique imaginando Moisés, lá com aquele povo, o povo querendo ir para outro lugar e Moisés. É para Canaã, pessoal. Daqui a pouco o povo querendo ir para outro lugar, é para Canaã, pessoal. E infelizmente, vocês sabem da história, não preciso repetir, não é? Todos aqueles que saíram do Egito não entraram em Canaã. Não é? Somente aquela outra geração. Por causa da desobediência, não que Moisés não ensinasse, mas aqui o povo era difícil de aprender. É difícil para entrar as coisas na cabeça da gente. Não é? Eu costumo dizer que para a gente aprender precisa bater muita cabeça. E tem gente que bate a cabeça a vida inteira e assim, mesmo assim não aprende. Não é? Então, tem o enredo que as crianças cantam, é melhor obedecer. Se você obedece, Deus te abençoa. Fica tudo mais fácil. Se a gente aprende a obedecer, fica tudo mais fácil. Mas a gente sempre escolhe o lado mais difícil. Mas vamos em frente aqui. Para Paulo, o ministério era ter cuidado de si mesmo. Novamente, aqui nós estamos chovendo novamente, não é? Novamente a questão de tomar cuidado para não ser reprovado naquilo que se ensina. Um cuidado pessoal, constante, um constante vigiar. Um constante vigiar. Não desistir. Eu não desisto por nada. Tem que falar, você tem que falar com Deus. Deus, eu não desisto por nada. Deus, eu estou com o Senhor. Senhor, eu estou firme. Eu fechei com o Senhor. Eu vou em frente. Eu não vou desistir. O rio está raso, mas eu não vou desistir. O rio está cheio. Aí você pode ser batista. Vai dar uma aleluia, uma glória a Deus aí bem baixinho, tá? Mas segue em frente, não é? E segue em frente. Se abaixou o rio novamente, segue em frente. A gente tem que aprender a arte da constância. E Paulo fala, não é? Sede o quê? Constantes. Sempre constantes. Sede o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor. Mas também, Paulo ensina que ministério é salvar outras pessoas. Eu não estou citando os versículos, não é? Mas está lá no versículo 16. A mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo e seu Evangelho. Ensinar a Bíblia é falar sobre as grandezas de Jesus, até que os não crentes aceitem o Senhor Jesus e sejam salvos. Ministério para Paulo é ir e salvar outras pessoas. Nós vimos aqui também, não sei se eu disse ou se eu pulei, que ministério é uma vida de piedade. Essa é a piedade das pessoas que não têm Cristo. Essa é a piedade das pessoas que sofrem. Nós ouvimos um pregador aí de uma outra igreja, esses dias aí ele estava dizendo, nós estamos ajudando o povo que está precisando, o povo da enchente, está precisando. Nesse momento, todo mundo não tem escala de prioridade. É espírita, é evangélico, é católico, é todo mundo. No domingo passado levantamos uma oferta aqui, já enviamos para eles também. Os irmãos mandaram ofertas pessoais, enviaram também. E essa semana já mandamos dinheiro para missões mundiais também. E a gente não pode ir, a gente vai enviando recursos para que outros conheçam o Senhor. Mas também existe a ordem pessoal, que está lá em Mateus 28. Né? Ide e pregai. Ide viver
o Evangelho de Cristo. Então o Evangelho é salvar, para Paulo, para o ministério, é salvar outras pessoas. Mas eu vou concluir, eu sei que os irmãos pregam muito melhor que eu, mas vou concluir dizendo o seguinte para vocês. Timóteo era um pastor, um pregador, um professor, formador de opinião sobre a Bíblia, vou destacar, formador de opinião sobre a Bíblia. Sua responsabilidade era muito grande para com Deus e para com o povo. Por isso o apóstolo Paulo o ensina a ser um bom ministro, uma vez que ele recebeu um legado de fé de sua avó e de sua mãe, e também recebeu uma boa doutrina do seu mestre, o apóstolo Paulo. Ele recebeu fundamentos sólidos. Irmãos, é muito importante essa questão do fundamento sólido. Eu acho que hoje falta muito isso para a igreja, opinião minha, falta muito isso para os pregadores. Nunca me esqueço do pastor Antônio Galvão, não sei quantos conheceram aqui, ele foi secretário executivo da Junta de Missões Mundiais, e eu tive o privilégio de hospedá-lo no meu apartamento aqui na Penha Brasil, porque ele pregou aqui, acho que no sábado à noite, ele chegou na sexta, um domingo, não foi na sexta que ele chegou, e ele se hospedou na minha casa, parece que no sábado e no domingo, na noite de sábado, por sábado e na noite para o domingo. E ele contou a experiência dele, que um dia ele chegou na Junta de Missões Mundiais e falou assim para o diretor da junta: olha, eu me converti e eu quero ser missionário. Deus me chamou para ser missionário. Ele falou assim: você já fez o curso teológico? Você já fez o seminário? Ele falou: oh, que absurdo, português, não é? Bem franco, que absurdo! Para pregar o Evangelho, para ser missionário, precisa fazer seminário teológico? O secretário executivo na época falou para ele: sim, senhor, precisa fazer seminário, sim. Por essa junta você não vai. Desse jeito, não. Aí o secretário falou para ele: você sabe por que é que as pirâmides do Egito estão firmes lá até hoje? Não, porque ela tem base sólida. Você precisa adquirir base, meu amigo. Vai estudar, vai se preparar, vai formar uma boa base para a sua vida. O que Paulo estava fazendo com Timóteo era colocando bases sólidas. Nós precisamos hoje de bases sólidas. Eu fico pensando, como é que se ensina aquilo que não aprendeu? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Para mim isso é muito sério. Para mim é muito sério. Já no meu tempo de faculdade eu via tanta bobagem lá. Tanta bobagem. Chegavam uns pregadores lá que não tinha nada a ver com Batista, e a Batista era tudo correndo atrás dele, perguntando quais foram os milagres que ele fez na igreja no fim de semana. Eu falava, mas não pode ser tão tonto assim esses caras. Eu dizia para mim, como é que pode ser tão tonto esses caras? Perguntando para o pregador quantos milagres ele fez na igreja dele. O milagre é a salvação de uma alma. O pregador pregou o Evangelho, a pessoa aceitou Jesus. Esse é o maior milagre, é o maior benefício que o homem pode receber de Deus. E os caras preocupados lá em tantas outras bobagens. Então, Paulo estava preocupado. Ele queria que Timóteo tivesse uma base sólida. Então nós precisamos, todos nós, como crentes, como pastores, aprofundar as nossas bases. Porque eu não era um tonto que caía naquelas bobagens lá, não. Não caía naquelas besteiras daquele camarada. Sabe? Eu sempre digo para a igreja essa história. Sabe como é que esse camarada que fazia milagre nas igrejas saiu da faculdade? Foi expulso porque roubava livro da biblioteca. O cara que era um crentão, hein? Um crentão, foi expulso da faculdade por roubar livros da biblioteca. Queria ver a cara dos tontos que corriam atrás dele lá. Né? Mas, irmãos, Timóteo precisava ter base. Ele recebeu o Evangelho através de sua mãe, e esta aprendeu de sua avó. Ele recebeu uma boa doutrina, e se ele passasse para frente o que ele aprendeu
com segurança seria aprovado nas suas responsabilidades para com a sua igreja. Precisamos, mais do que nunca, servos conscientes de suas responsabilidades para com Deus e para com a palavra de Deus e para com o seu povo. Que Deus nos ajude. Nesse momento, como presidente da subseção da Ordem, declaro o concílio ordenatório dissolvido e agradeço aos pastores que estão presentes aí pelo empenho que tiveram em estar conosco neste evento tão importante, né, para o Ministério Pastoral, para a Igreja de um modo geral. Agradecemos ao pastor Afonso Celso pela confiança depositada na nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção norte da capital. Obrigado, pastor. Eu tenho muito a agradecer. O conselho foi encerrado, mas a sessão solene continua, né? E nós vamos ouvir o hino por um grupo da igreja nesse momento. Vamos apreciar esse hino. Vamos lá.
25 do HCC. Já estamos encerrando, viu, irmãos? Estamos caminhando para o encerramento. Vamos colocar em pé? De pé a gente canta melhor. oração, declarar a bênção, e aí estaremos declarando encerrado a sessão solene e ouviremos o pós-lúdico. Aí estaremos encerrados.
Isaías, ele diz no capítulo 3, no versículo 15, pastores conforme o meu coração. Eu entendo que Deus chama homens simples, falhos, e capacita para uma missão, não segundo as conveniências, não segundo os achismos, como diz o pastor, mas para que eles sejam exemplo, para que eles sejam aqueles que têm a responsabilidade de instruir um rebanho. Quando eu ouvi aquela música do Paulo Sérgio do Logos, que diz: o convite que ele fez não foi um convite impensado. Ele não quis apenas ser gentil, mas ele diz que tinha algo a fazer, que deveríamos ser pescador, que havia uma coisa, algo nobre a ser feito. E ele diz também que muitas vezes precisávamos conviver com a solidão e o desprezo do mundo. Mas o Deus que nos chama, Ele nos dá graça, Ele nos capacita, se nos empenharmos em seguir o roteiro. Porque o roteiro tem que ser sempre a palavra do Senhor. Não os nossos pensamentos, não aquilo que achamos, não aquilo que pensamos. O pastor John Jovite, no seu livro A Obra, Pregador, no capítulo, agora se eu posso citar errado, no capítulo 18, na página 18, ele diz que a vocação ministerial é a mais nobre das vocações. Todas as portas podem estar abertas. Você pode ser um engenheiro bem-sucedido, um médico, um dentista bem-sucedido, um profissional liberal, na área que for. Mas você só enxerga aquela porta aberta. A única que te satisfaz é aquela da vocação ministerial. Ele diz que são algemas invisíveis. Você não vê, mas não tem como você escapar, porque é um chamado nobre. O Spurgeon, ele dizia para os alunos dele: meus alunos, meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convocar para uma missão e dizer: quero que você seja um embaixador em um determinado lugar, você não deve aceitar, porque você vai estar rebaixando de cargo. Você já é um embaixador do reino de Deus. Isso sempre me motivou, e é isso que nós precisamos ter, essa consciência, que o chamado é nobre. E não é porque nós somos bons, não é porque nós somos ultracapacitados. Os 4 anos que passamos no seminário é apenas uma base para estudarmos a palavra. Comecei no seminário com uma turma de 16 pessoas. Dos 16 que começaram no final dos 4 anos, só terminou eu e a Tatiana, que está se preparando para trabalhar numa tribo indígena. Daquela turma só terminou 2. De 16 terminou 2. Alguns pararam pelo caminho, tiveram as suas dificuldades, pararam. Mas Deus deu-nos graça de chegarmos até aqui. Agora eu quero agradecer. Eu agradeço a minha esposa, porque ela sempre teve paciência comigo e sempre me apoiou em todas as áreas da nossa vida, no ministério e na criação dos nossos filhos. E ela foi uma ponte que Deus usou para que eu me tornasse um batista, porque eu tinha uma cabeça muito fechada quanto a ser batista, mas ela me informou, ela me mostrou, ela testemunhou para mim do que era ser um batista, e isso me fez eu mudar e ser também hoje um batista com muita satisfação. Eu quero agradecer minha família, que uma parte da minha família está aqui, meu tio, meu filho, meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu primo,
que é músico na Igreja Batista da Lapa. Quero agradecer ao pastor Afonso, porque ele me apoiou em todo esse tempo que nós estamos aqui. Ele tem sido um exemplo para mim como pastor. Eu quero procurar me inspirar no que eu tenho ouvido, na forma que eu tenho visto o pastor se conduzir aqui na Primeira Igreja Batista. E também agradeço os irmãos aqui da Primeira Igreja Batista por ter nos recebido tão bem quando nós chegamos aqui e ter nos apoiado. Eu sou grato a Deus. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. E em segundo, todas essas pessoas que eu mencionei que estão aqui presentes. Essa é a minha palavra, pastor. Está vendo a sugestão para fazer uma oração pela família, irmão? Tem um filho, não é? Tem mais filhos? Tem, mas eles não vieram todos, só pode vir o Jonas. Jonathan, vem aqui à frente. Minha mãe está aqui. Vai ficar ao lado da sua mãe aí, ó. Jonathan, você tá bom? Bem-vindo. E quem vai orar? Vou pedir ao pastor Gilson, pode orar por eles? Pode vir aqui. E depois o irmão vai fazer a oração encerrando, tá? Não. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós somos muito agradecidos pela tua bondade, pelo teu grande amor, porque o Senhor vai chamando pessoas para te servir de uma forma muito especial, como já foi mencionado aqui, de diversas maneiras. E agora prove a ti chamar o Manuel, pastor, que se dispõe a servir a ti, servindo pessoas. Rogamos então que toda sorte de bênção continue sendo derramada sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa e dos seus filhos, de maneira tal que ele possa ter a tranquilidade de pastorear o rebanho que o Senhor colocar à frente dele, certos de que o Senhor tem e tomará conta da sua família e dos seus filhos, guardando-os, protegendo-os e deixando e permitindo que todos eles temam também ao Senhor, para que dessa forma ele possa desempenhar o seu ministério com tranquilidade. Assim nós te pedimos e já te agradecemos pelas tuas intervenções constantes. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Samuel, Vamos orar. Eu esqueci também de falar que meu sogro e minha sogra também estão aqui, mas não posso deixar. Pode ir para lá. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de caminharmos e chegar até aqui. Agora eu suplico a tua ajuda, Pai, que o Senhor siga comigo, que eu não siga sozinho, que o Senhor me direcione, que o Senhor me coloque no centro da tua vontade, porque é nela que eu quero me guiar. Eu peço, Senhor, pela vida da tua igreja que está aqui presente, pela Primeira Igreja, o Jardim Peri, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo pastor Afonso, pelo o grupo de pastores que está aqui. Eu te agradeço pela vida deles. E peço que o Senhor norteie também, continue norteando a vida deles, e a vida dessa igreja, e a vida de todos aqueles que nos acompanham nesta noite, Pai. Que as tuas bênçãos estejam sobre cada um de nós, Pai. É a oração que faço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Quero sentar-se. Eu quero agradecer aos irmãos pastores por terem vindo, precisando da gente. Eu não sei se vocês precisam de mim, o servo do pé da serra, a igreja está no pé da serra, mas se precisarem, estamos à disposição. Quero agradecer aos irmãos, faltou muita gente hoje, não sei o que aconteceu, mas deveria vir mais gente, mais pessoas, não é? Mas agradeço aos irmãos que vieram. E quando você sair, tem um cachorrinho quente aí reforçado. Não tem bolo, não tem essas coisas. Mas tem cachorro quente, tá? Então vocês podem comer. Vamos,